próxima pessoa agora a palestrar é uma pessoa assim, humilde, incrível, sabe? Ela é maravilhosa, olha ela aí. Eu tive a Oi, essa gente. pessoa, porque eu tô com 2 câmeras aqui, eu não sei para onde olhar. E essa pessoa é fantástica. Paula, muito Oi, obrigada por oi. ter feito o convite para palestrar para os nossos alunos. E a palavra agora é com você. Eu que agradeço o convite. Eu estou um pouquinho nervosa, gente, porque eu nunca falei para uma plateia tão grande, mesmo que virtualmente. Vocês me perdoem se eu cometer alguns deslizes na minha apresentação. Mas eu vim aqui basicamente contar um pouquinho da minha história para vocês, da minha história com a Fundação. Atualmente eu moro em Malmo, na Suécia. Não é a capital da Suécia, é uma cidade um pouco mais ao sul. E eu quero contar a minha trajetória para vocês, como que eu saí de Manaus, que eu nasci no subúrbio de Manaus, uma família bem humilde, e vim parar na Suécia, que é tão, tão distante. Tá? Então, basicamente, eu comecei na Fundação Nokia em 2009. Eu cursei o curso de eletrônica do ano de 2009 a 2011. E eu confesso para vocês que a minha pretensão quando eu entrei na Fundação Nokia não era seguir a carreira técnica. Era mais porque eu via como uma oportunidade de crescimento de vida, né? Que eu acredito que, como muitos de vocês que vêm de uma família humilde, ouvem falar de uma instituição que pode te oferecer um ensino de qualidade, de forma gratuita, os olhos brilham, né? Porque a gente que vem de uma família um pouco mais humilde, a gente não tem condições financeiras de pagar uma escola particular, que você teria acesso a todos os recursos que a fundação disponibilizava de graça na época. Então, eu ouvi falar da Fundação Nokia e eu decidi que eu ia prestar o mini vestibular. Passei aquele um ano estudando, que eu acredito que seja a trajetória da maioria de vocês também, se preparando para o mini vestibular. Prestei o mini vestibular para eletrônica. Passei e comecei a estudar na Fundação no ano de 2019. Eu acredito que, como muitos de vocês também, o meu primeiro ano na Fundação foi muito conturbado, porque eu não tinha aquela base, eu vinha de escola pública e a gente conhece a realidade do nosso ensino público no Brasil, infelizmente não é de qualidade. Então, durante meu primeiro ano, foi um ano muito difícil, foi um ano de adaptação, eu tinha muita dificuldade com as matérias, principalmente as matérias de física, matemática, biologia. E na época a gente tinha os professores também que eram bem carrascos, o que dificultava um pouquinho mais, mas eles eram carrascos e ao mesmo tempo eles ofereciam todo o suporte que a gente precisava para ser bem-sucedidos durante essa trajetória. Já recebi uma pergunta aqui se eu já recebi alguma nota baixa? Com certeza, várias, várias. Inclusive, na minha época, quando a gente entrava, tinha a famosa prova de matemática, que era a primeira prova de matemática do ano, com o professor Odemir, que ninguém tirava mais do que 0,5. Então, eu tirei 0,5. Não, mentira, na época eu tirei 1. Nossa, foi um sucesso, né? Tirei 1 nessa prova. Tirei várias notas baixas. Tirei várias notas baixas nas disciplinas técnicas também, nas disciplinas de eletrônica, eletricidade. Então, foi um ano muito difícil, mas uma coisa que vocês têm que ter em mente é que é necessário você passar por essa fase de adaptação e que você, dando o seu melhor, você estudando, você se esforçando, você correndo atrás, não se entrega. Você correndo atrás, você consegue. Durante o meu primeiro ano, eu tive essa dificuldade, eu tinha muito medo de sair da escola, inclusive, porque eu tinha repetido as notas baixas, mas ao longo dos meses as coisas foram melhorando, porque você vai tendo o suporte dos professores, o suporte da instituição, porque a instituição, a gente tem às vezes em mente que, nossa, eles querem me ferrar, eles são muito malvados, e não é isso, é ali onde começa a preparação de vocês, e a instituição, ela dá todo o suporte que vocês precisam para que vocês ultrapassem essa etapa, porque as coisas que vão vir no futuro, eu garanto para vocês que vão ser bem mais difíceis do que isso. Eu lembro que eu estudei com o professor Glauco, e uma coisa que ele sempre falava pra gente, eles falavam assim, vocês entram aqui, vocês não são nem nível 0, vocês estão ali no -3, -4. Quando vocês saírem no terceiro ano, vocês vão estar ali no 2, no 3. E a gente falava, não acredito, tá, isso é um absurdo.
Como que a gente passar por algo tão difícil vai fazer que a gente ainda esteja no nível tão baixo? E depois de tantos anos e já na carreira profissional, eu garanto para vocês que ele estava totalmente certo, completamente certo a respeito disso. Então, mas o primeiro ano foi bem difícil, mas a partir do segundo ano as coisas começaram a ser mais tranquilas para mim. Eu já tinha pegado ritmo, já estava mais acostumada a estudar durante várias horas. E no segundo ano a gente acabou entrando, participando mais das atividades da escola, já não tinha mais tanta dificuldade com as matérias básicas, então já conseguia participar de outras atividades. Então a gente desenvolveu um projeto na época, e o nosso projeto foi selecionado para ser apresentado na FEBRACE, que eu não sei se a FEBRACE hoje em dia ainda é algo comum para vocês, mas é a Feira Brasileira de Engenharia e Ciência. E na época a gente viajou para São Paulo para apresentar esse projeto, e foi a primeira vez na minha vida que eu tinha viajado de avião. E eu acredito que, se não fosse a Fundação Nokia, eu não teria conseguido fazer isso. Porque eu vim de uma família humilde, minha família não tinha condições de pagar hotel, pagar viagem de avião. Essas coisas eram totalmente fora da minha realidade. Eu nunca tinha viajado nem de férias, nem a trabalho, nada disso. Então, na época, foi a Fundação Nokia que proporcionou essa experiência, e foi uma experiência incrível, incrível, porque me mostrou o quanto era importante você estar envolvido nos projetos que ajudam a tua sociedade, quantas soluções que podem vir de pessoas que estão ali envolvidas mais na parte técnica. Porque muitas vezes a gente acaba se colocando para baixo e pensando que, eu não sou capaz, mas isso não é verdade. Principalmente quando você tem todo o suporte de uma instituição de ensino de qualidade, com todas as ferramentas técnicas que eles te proporcionam. Você tem que acreditar no seu potencial e seguir em frente, se esforçar, que as coisas, sim, vão dar certo. Então, a gente passou por essa fase da FEBRACE, que foi no meu segundo ano. No terceiro ano, a gente continuou desenvolvendo o projeto, mas dessa vez a gente já não foi mais selecionado para a FEBRACE. E, por já estar estudando essa parte técnica, por ter gostado bastante dessa parte técnica, inclusive, eu acabei optando por seguir na carreira, e eu prestei vestibular para a Universidade Federal do Amazonas, para engenharia elétrica, com ênfase em eletrotécnica, e passei. Uma coisa que eu acho que as pessoas falam bastante é que, geralmente, quem vem da Fundação Nokia não tem dificuldade para passar nos vestibulares, porque a gente tem uma base, e realmente isso é verdade, mas é claro que vai do nosso esforço também de estar estudando para esses vestibulares, porque você não vai simplesmente, só porque você assiste a aula, você vai ter o conhecimento e você vai conseguir passar na prova, você precisa estudar. E fiz os 5 anos de engenharia elétrica, com ênfase em eletrotécnica. E aqui vem o meu primeiro conselho para vocês. Eu acho que vocês têm que fazer parte, em qualquer ambiente que vocês estejam, seja na fundação, seja na universidade, vocês têm que se incluir, vocês têm que mergulhar de cabeça naquele ambiente. Não faz o básico, não faz só, eu vou pagar todas as matérias e eu vou concluir o meu curso e eu vou ter o meu diploma. Vocês precisam ter algo a mais, vocês precisam ter um diferencial. Eu sei que só o fato de vocês virem de uma instituição de ensino que tem um nome muito renomado, como o da Fundação Matias Maquiline, e depois ter uma formação superior da Universidade Federal do Amazonas ou da Universidade Estadual do Amazonas, que são instituições que têm um peso, mas vocês têm que entender que vocês vão estar numa sala com 60 alunos. Geralmente não são os 60 alunos que se formam, vamos tirar ali uns 10, 15 que vão chegar ao final do curso. E imagina esses 10, 15 chegando no final do curso. Eles passaram pelo mesmo projeto, pela mesma trajetória que vocês, eles fizeram as mesmas matérias, com os mesmos professores. Então, quando chegar no mercado de trabalho, vocês vão precisar ter muito diferencial, porque, infelizmente, é assim que funciona, vocês vão ser competidores lá fora. Nós somos amigos aqui na sala de aula, mas quando a gente chegar numa entrevista de emprego, por exemplo, ou em algum tipo de recrutamento, vocês vão estar competindo entre si, e vocês vão precisar ter um diferencial. Então, quando eu estava na UFAM, eu fui muito ativa, eu participei de projetos de PIBIC, participei de outros projetos extras que tinham na época em parceria com uma outra empresa do Distrito Industrial. Então, é muito importante que vocês desenvolvam
além, e que não se importem apenas de estudar as matérias para passar na prova, porque isso definitivamente não funciona, porque quando você chegar no mercado de trabalho, esse conhecimento técnico, ele vai ser cobrado de vocês. E se vocês estudaram apenas para passar nas matérias, você não vão ter o conhecimento técnico e não vão conseguir ser aprovados nos processos seletivos. Então, é muito importante. Você não precisa ser especialista em tudo, mesmo porque é muito difícil você ter um conhecimento profundo de todas as áreas técnicas. Eu diria, escolha aquela que você se identifica mais e vai fundo nela. Pesquisa bastante sobre ela. Tenta desenvolver projetos, porque às vezes essa parte teórica você acaba achando um pouco entediante de apenas estudar teoria, apenas estar ali estudando aqueles cálculos, mas tenta ver uma forma prática de você aplicar aquele conhecimento. Eu lembro que na época eu gostava bastante da parte de programação, então eu participei de um projeto na, na faculdade, que era para desenvolvimento de aplicação para dispositivos móveis. Só que nesse projeto eu descobri que eu não gostava tanto assim, que eu achava um pouco entediante, e eu acabei mudando de ideia e vi, não, eu prefiro mais a parte de engenharia elétrica com ênfase em eletrotécnica mesmo, geração, distribuição, consumo de energia. Então, eu acabei mudando um pouco a minha área, e no meu projeto final, no meu TCC, acabei desenvolvendo um projeto que era de abastecimento por rede fotovoltaica para a Universidade Federal do Amazonas. Então, eu acho que essa época vocês têm que experimentar coisas diferentes. Eu acho que é importante vocês terem um conhecimento das áreas que vocês gostam, mas eu acho que também é ok vocês experimentarem uma coisa e falar, talvez isso não seja muito meu estilo, talvez eu precise de essa outra área seja mais interessante para mim. Eu acho que é uma fase muito interessante na vida de vocês testarem, porque vai ser aquilo que vocês vão fazer no mercado, vai ser aquilo que vocês vão trabalhar profissionalmente. E eu garanto com 100% de certeza que se vocês não fizerem o que vocês gostam, vocês não vão ser bem-sucedidos na carreira de vocês, porque vocês não vão fazer aquilo com entusiasmo. Não vão fazer aquilo porque vocês querem fazer aquilo, porque vocês se sentem bem fazendo aquilo. Vocês vão fazer apenas porque eu preciso desse trabalho, porque eu preciso do salário, e acaba que o rendimento não é o esperado para a empresa, e isso pode acabar resultando em grandes frustrações na vida de vocês. Então, vocês precisam combinar o que vocês gostam de fazer com o que o mercado tem para oferecer e fazer isso com entusiasmo. Então, quando eu estava, voltando um pouquinho para a parte da minha carreira, quando eu estava mais ou menos no 8º período da Universidade Federal do Amazonas, porque eu vi que até um rapaz comentou na palestra seguinte se era possível você conseguir um emprego se você estuda numa universidade em tempo integral e conseguir um emprego. Eu acho bem complicado nos primeiros períodos. Eu acho que até ali o 7º, 8º período é bem difícil você conciliar um emprego com a faculdade de tempo integral. Eu diria assim, aguenta firme esses primeiros meses aí, esses primeiros anos da universidade, dá o teu máximo. Existem opções dentro da universidade para você conseguir uma bolsa, porque eu sei que a maioria das pessoas tem problemas financeiros nas suas famílias, então o dinheiro, muitas vezes, é até para a própria pessoa se manter na universidade, porque na época que eu estava na universidade, eu fiz esses projetos, o dinheiro que eu ganhava dessas bolsas era o dinheiro que eu tinha para me manter na universidade, porque a minha família, ela não tinha condições financeiras de me manter na universidade. Então, aquele dinheirinho que você ganhava ali, daquelas bolsas de BIBIC, eles eram a única renda que eu tinha para continuar seguindo em frente, ali na universidade. Então, aguenta um pouquinho aí, eu sei que é difícil, esses primeiros anos são complicados, mas vai chegar o momento. Quando eu estava no meu 8º período da universidade, surgiu uma oportunidade, uma vaga de emprego no INDT, que eu acho que vocês conhecem, aí próximo da fundação também, na rua de trás. Era um pouco depois da época que o INDT já tinha se desvinculado da antiga Nokia, empresa. Era uma vaga de estágio para trabalhar num projeto com teste de hardware. E eu fiz o processo seletivo, e na época do processo seletivo a gente fez uma prova técnica, por isso que eu falei para vocês que é muito importante que vocês não estudem apenas para passar nas provas, vocês precisam manter aquele conhecimento.
Porque vão chegar nas entrevistas de emprego e vocês não vão saber. Eles não vão dizer para você, nós vamos ter uma prova e vão ser esses tópicos que vão cair na prova. Vocês vão ter que estar preparados para aquele momento. E aquele conhecimento que vocês já deveriam ter na mente de vocês vai ser cobrado. E na época eu consegui essa vaga de emprego. E como eu falo para vocês, que os seus amigos, infelizmente, no futuro, acabam se tornando seus competidores, foi porque nessa vaga de emprego especificamente, no processo seletivo, uma das minhas melhores amigas estava concorrendo junto comigo, na época. E a gente teve que competir pela mesma vaga. Infelizmente, acabou que a vaga ficou para mim e para um outro rapaz, e eu comecei a trabalhar no INDT. Comecei a trabalhar com teste de hardware, fiquei lá durante um ano como estagiária. Durante esse ano, aprendi muito, me desenvolvi muito profissionalmente. E por eu sempre ser esse tipo de profissional que trabalha com entusiasmo, que corre atrás, que não faz só o básico, que tenta sempre fazer algo a mais do que os teus chefes te pedem, acabou surgindo uma vaga para ser funcionário fixo da empresa. Eu fiquei com essa vaga e algo inesperado aconteceu, foi que nessa época que me ofereceram essa vaga, também estava grávida, né? Trabalhei lá durante técnica durante 8 meses e logo depois saí de licença maternidade, que meu filho ia nascer. E eu sou casada com um rapaz que ele também é engenheiro da computação. E quando o nosso filho estava com mais ou menos 2 meses, ele recebeu uma proposta de emprego para se mudar para a Suécia. Na época eu fiquei assim um pouco chocada, porque eu nunca imaginei que as coisas fossem tomar esse rumo. Não era algo que ele estava procurando, na verdade, foi uma empresa que encontrou ele através do perfil do LinkedIn. Por isso que é a minha segunda dica para vocês aqui. É muito, muito importante que vocês tenham o perfil do LinkedIn de vocês atualizado. A gente sabe que hoje em dia as redes sociais são tudo, as redes sociais são muito, muito importantes. E o LinkedIn é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima para você conseguir empregos, especialmente fora do mercado de Manaus, em outros estados, em outros países, inclusive. Então, a gente, na época, conversou, e eu estava numa fase muito boa da minha carreira, porque eu tinha acabado de conseguir essa vaga fixa nessa empresa, e tinha vários planos, vários projetos para o futuro, mas a gente decidiu que aquele era o momento de arriscar, que aquele era o momento da gente tentar algo novo, da gente sair da nossa zona de conforto, porque teria sido muito mais fácil para a gente ter ficado em Manaus e ter dispensado essa oferta. Mas a gente, depois de longas e longas discussões, a gente decidiu, não, a gente precisa arriscar. Foi quando a gente se mudou para a Suécia. Durante o primeiro ano morando na Suécia, eu fiquei em casa, porque na época meu filho tinha 2 meses de idade quando a gente mudou, então durante esse primeiro ano eu me dediquei à vida de mãe. Mas após ele completar 1 ano, ele começou a frequentar a creche, e foi quando eu comecei a procurar me inserir no mercado de trabalho novamente aqui. E daí vai a minha terceira dica para vocês. O inglês, gente. Eu estava acompanhando a palestra anterior e eu vi que o palestrante ele frisou bastante essa questão do inglês. E é essencial. O inglês é algo muito, muito importante na carreira de vocês. E não importa se vocês vão ficar em Manaus, se vocês vão ficar no Brasil, ou se vocês têm pretensões de encontrar um emprego no exterior. O inglês ele vai ser essencial, porque qualquer empresa grande, em qualquer empresa, no polo industrial de Manaus, vocês têm várias empresas internacionais. O inglês ele vai ser extremamente crucial para vocês. Na época, eu comecei a procurar emprego aqui, e na Suécia, apesar do idioma oficial ser o sueco, mas aqui todo mundo fala inglês, e dentro das empresas o idioma oficial é o inglês. Então, comecei a procurar emprego, e na época surgiu uma oportunidade que não era exatamente na minha área, surgiu uma oportunidade para assistente administrativo numa instituição de pesquisa. E eu fiquei, assim, um pouco pensativa, porque a gente pensa, poxa, eu fiz 5 anos de engenharia e eu acho que eu queria algo que fosse mais voltado para a engenharia mesmo, algo mais técnico,
talvez que não seja bem o meu perfil, mas eu pensei, talvez seja só uma oportunidade de me inserir no mercado de trabalho, de ganhar alguma experiência e depois eu posso procurar algo mais voltado para minha área. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, que é a empresa que eu trabalho atualmente, vou completar 1 ano lá, que é a European Spallation Source, que se vocês precisarem no Google depois, é uma instituição científica que está sendo construída numa cidade vizinha aqui, que eu moro em Malmo, na Suécia, mas eu trabalho numa cidade vizinha que se chama Lund. E se a Débora puder compartilhar os slides que eu mandei para ela, eu queria explicar bem rapidinho para vocês o que é esse projeto, porque ele é um projeto extremamente interessante e eu acho que daqui a alguns anos vocês vão ouvir falar bastante dessa empresa, tá? Eu queria explicar um pouquinho para vocês o que é o projeto ISS e qual o objetivo deles. Basicamente, o ISS é uma instalação científica que tem sido construída aqui na Suécia. Ela são 15 países reunidos que estão investindo nesse projeto, 15 países europeus investindo nesse projeto, e a Suécia foi escolhida como o país para que essa empresa fosse baseada, porque devido a condições geográficas que eram propícias. E o projeto basicamente consiste no seguinte: a gente tem uma fonte de íons. Vocês conseguem ver o meu mouse? Acho que não, né? Mas alguém pode responder? Não, né? Ok. Sim? Sim? Ok, então vocês estão vendo. Tá. Então, basicamente, a gente tem uma fonte de íons aqui, que eu acho que é algo que vocês sabem, né? Nós temos os átomos. Nos átomos, a gente tem um nêutron, a gente tem os elétrons e tem os prótons. Então, é uma fonte de íons aqui. Essa fonte de íons, ela vai emitir prótons. Esses prótons, eles vão ser acelerados ao longo desse acelerador de partículas, que ele tem 600 metros de comprimento, e eles vão ser acelerados basicamente na velocidade da luz. Exatamente. Estou lendo aqui os comentários de vocês aqui. Exatamente. Esse projeto, esse acelerador de partículas, ele vai ser o acelerador de partículas mais poderoso do mundo. E sim, mas eu estou perguntando se é parecido com o que tem de Campinas. Sim, mas ele tem tecnologias um pouco mais avançadas. Ele usa tecnologias mais atuais. Então, essa fonte de íons, ela vai ser acelerada basicamente na velocidade da luz até ela atingir um target. Esse target, ele é de um material super, super pesado, que é o tungstênio, aqui. E essa colisão dos íons com esse material, ela faz com que os prótons sejam expelidos dos átomos. Então, esse processo se chama spallation, por isso que o nome da empresa é European Spallation Source, porque esse processo de tirar, de fazer com que os átomos, com que os prótons se desprendam do núcleo do átomo, é o que a gente chama de spallation. Então, esses prótons, eles vão ser guiados através de túneis para estações científicas. Agora, provavelmente, vocês devem se perguntar, mas para quê? Para que de achas eu preciso desprender um próton do núcleo de um átomo e fazer pesquisas com isso? Essas pesquisas, elas têm o intuito de desenvolver novos combustíveis, novos tipos de plásticos, novos medicamentos. Então, essa instituição científica, ela basicamente tem o objetivo de revolucionar o que a gente tem na sociedade hoje em dia. Ela vai ser um local onde cientistas do mundo inteiro vão vir para fazer pesquisas. Não são esse local, ele não é dedicado apenas para cientistas suecos ou apenas para cientistas europeus. Ela vai ser aberta para qualquer cientista que esteja desenvolvendo qualquer pesquisa nessa área, para que ele possa vir e utilizar esse local para desenvolver suas pesquisas, para fazer os experimentos. Aí, atualmente, a gente está 65% concluído do projeto. Se eu puder passar para o próximo slide. Esse é o que a gente é agora. Eu trabalho bem aqui, mais ou menos. Esse é o nosso acelerador de partículas, que é incrível, gente. Tecnologias, assim, que vocês não veriam em outro lugar. Aqui é o Target Building. Aqui é onde vão ficar os experimentos. Aqui é o prédio administrativo, a entrada.
E o próximo slide mostra o como que a gente vai ser no futuro, quando já tivermos concluídos. Uma coisa que eu gostaria de falar, assim, um pouco sobre... pode finalizar a apresentação, Jimmy. É só isso que eu queria apresentar mesmo. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é que eu trabalho num ambiente internacional. A ISS tem mais de 50 nacionalidades e eu acho que isso é algo incrível, onde você senta numa mesa de almoço e você tem uma pessoa, eu que sou brasileira, tem um rapaz polonês, tem um iraniano, tem um chinês, um japonês, um sueco, um italiano, e você nunca imaginou na sua vida que você teria essa oportunidade de trabalhar com pessoas vindas do mundo inteiro, que têm culturas diferentes e personalidades diferentes. E na época, como eu falei para vocês, eu entrei nessa instituição para trabalhar com a parte administrativa, a parte de recrutamento de novos engenheiros para a instituição, porque a área de engenharia, ela é uma área que tem déficit de profissionais em praticamente todos os lugares do mundo. Então, se vocês forem fazer uma pesquisa de mercado, eu tenho certeza que aqueles que têm um interesse pela área de engenharia vão ver que é uma área que tem bastante oportunidade. E aqui na Suécia não é diferente. Tem um déficit de profissionais gigantesco, por isso que tem mais de 50 nacionalidades diferentes. Porque a gente busca profissionais do mundo inteiro. Eu entrei na parte de recrutamento para recrutar novos engenheiros, por isso que a minha formação técnica, o meu background de engenharia e de técnica foi essencial para que eu conseguisse essa vaga, porque eles queriam alguém que entendesse da parte técnica, que quando a gente fosse iniciar os processos seletivos, quando a gente fosse da parte de recrutamento, eles iam utilizar termos técnicos, documentos técnicos, que eles precisavam de alguém que entendesse um pouco disso para que pudesse participar do processo ativamente. E comecei nessa área, mas depois de um tempo, como eu tenho o meu diploma em engenharia elétrica eletricista, eu acabei me dando muito bem na minha posição, e fui conhecendo mais as pessoas, e fui me infiltrando na empresa, digamos assim, e como a gente brasileira, a gente tem muita facilidade de comunicação, algo que não é tão comum já para os europeus, principalmente os suecos, eles são extremamente introvertidos. Eu acabei pedindo uma oportunidade para eu começar a trabalhar com a parte mais técnica, porque eu tinha interesse, porque eu tinha esse diploma de engenharia e eu gostaria muito de desenvolver a parte de engenharia eletricista, e acabou que eles me deram uma oportunidade. Eu vou começar a trabalhar a partir de agora de junho com a engenharia eletricista aqui, com a parte de design das instalações elétricas do acelerador de partículas, e eu acredito que isso só se dá devido a tudo aquilo que eu já tinha do meu passado, desde a Fundação Matias Maquiline, passando pela UFAM, indo pela parte de já estar envolvida em vários projetos diferentes na universidade, na fundação. E, plus, o fato de você fazer mais, de você estar sempre se dedicando, de você buscar dar o seu melhor, de você estar ali na empresa, mas você não faz só o básico, você tenta fazer o seu melhor no que você está fazendo. E é assim que você vai conseguir crescer na sua carreira. E se isso já não bastasse, assim, trabalhar numa instituição científica, de trabalhar em algo que vai revolucionar o futuro, já não fosse tão empolgante, eu diria para vocês que o salário aqui na Suécia, a remuneração é algo, assim, extraordinário comparado com o Brasil. Só para vocês terem noção, para abrir a mente de vocês para outros mercados que não sejam o mercado Manaus, polo industrial, tudo mais, que existe algo muito a mais, existem coisas muito além que você podem alcançar. A média salarial de um engenheiro eletricista aqui na Suécia é de 35 mil coroas suecas, que convertendo para reais seria mais ou menos 20 mil reais. E eu acho que esse é um salário que no Brasil você só ganharia se você fosse já um gerente com vários anos de experiência e tudo mais. Então, a Suécia, ela tem um atrativo muito grande, porque além do ambiente de trabalho ser um ambiente, eu diria,
diferente do que aquilo que a gente está acostumado, né, que você trabalha falando inglês no seu dia a dia, então isso daí também é bacana, porque você acaba se desenvolvendo mais. Quando eu comecei na empresa, o meu inglês não era tão bom quanto é atualmente, mas, assim, eles são bem gentis, educados, eles te ensinam, eles te ajudam. Essa coisa que a gente tem de brasileiro, sorry for my bad English, parem com isso, entendeu? Começa, fala, vai, não tem problema se errar, não tem problema se você cometer erros gramaticais. O importante é vocês tentarem se comunicar, tentarem dar o seu melhor, e está sempre melhorando, com certeza, porque é esperado que vocês, ao longo do tempo, acabem melhorando essa questão do inglês também. Eu acho que eu recebi uma pergunta aqui, deixa eu ler. Passaportes e moradias fora, como fica? No caso, se você recebe uma proposta de emprego para se mudar para a Suécia, a empresa ela acaba ficando responsável pela emissão do seu visto, porque você precisa de um visto para poder entrar no país, e a empresa ela acaba cuidando desse processo burocrático para vocês. Existem algumas empresas que elas não fazem elas não cuidam desse processo burocrático, mas elas te dão todo o suporte para que você faça isso. Brasileiros, eles podem vir para a Suécia e permanecer por um período de até 3 meses sem o visto, mas eu não indicaria vocês, por exemplo, virem para a Suécia com o objetivo de, vou como turista, vou ver se eu consigo um emprego, porque certamente, se vocês quiserem pedir o visto para morar na Suécia, estando na Suécia, esse visto vai ser negado. Mas não é algo impossível de conseguir. E através do LinkedIn, muitas empresas suecas, inclusive a empresa que eu trabalho, a gente procura bastante profissionais através do LinkedIn. E a partir dessa proposta de emprego, não tem problema nenhum, o governo sueco não impede nada que vocês mudem para a Suécia para essa oportunidade de trabalho. I have bad English, sorry. E como obter esse emprego? É exatamente aquilo que eu falei para vocês. LinkedIn é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu vou frisar isso várias vezes, porque foi assim que o meu marido conseguiu emprego. Eu não consegui através do LinkedIn, eu consegui mais foi por enviando o currículo, através de indicação e tudo mais. Mas eu trabalho com a parte de recrutamento de novos engenheiros aqui, e a gente utiliza o LinkedIn o tempo inteiro. A gente tem os famosos headhunters, que até o palestrante anterior trabalha com isso. A gente contacta eles e pede para que eles procurem profissionais nas nossas áreas de interesse. E por isso que eu falo para vocês, invistam no inglês. O inglês é muito importante. Invistam no LinkedIn, mantenham o LinkedIn de vocês atualizado. Não estudem apenas para passar na prova, estudem para manter esse conhecimento, para ter esse conhecimento em mente. E eu acho que o mais importante de tudo mesmo, não se limitem. Não acham que vocês não podem, não acham que vocês não conseguem, não pensem, mas eu nem sou tão inteligente assim, como que eu posso sonhar tão alto? Eu nasci numa família pobre, eu cresci no subúrbio de Manaus. Na época que eu estudava lá na fundação, não tinha condições financeiras nenhuma, morava no Santa Etelvina, pegava um ônibus pro T3, no T3 pegava o bendito 418, que roda a Manaus inteira até chegar na fundação. E foi uma época muito difícil, foi uma época de muitos desafios, de muitas dificuldades, mas, gente, vai passar. Eu prometo para vocês, vai passar, vai melhorar, vai chegar a época que os humilhados vão ser exaltados, mas vocês precisam, de verdade, confiar no potencial de vocês, confiar que vocês conseguem. Não se coloquem para baixo. Eu garanto para vocês, eu não era a pessoa mais inteligente da minha turma, eu não tinha as melhores notas, eu não tirava 10 em tudo, não era assim. Claro que eu também não era pior, mas assim, eu dava o meu melhor, eu tentava tirar dessa oportunidade de estar numa instituição de ensino, onde você tem professores qualificados, vocês têm laboratórios incríveis, porque eu digo para vocês, os laboratórios da Fundação Matias Matlin são provavelmente os melhores laboratórios de Manaus.
E vocês estão aí, estão com isso na mão de vocês. Não desperdicem essa oportunidade. Mesmo que vocês não queiram seguir a carreira técnica, mesmo que vocês não queiram ser engenheiros. Mas existem outras áreas que vocês podem explorar, mesmo estando na Fundação Nokia. Mas aproveitem, tirem o melhor disso. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes vocês se sentem pressionados psicologicamente, porque é exigido de vocês o máximo, é exigido de vocês o melhor. E é muito difícil dar o nosso melhor, é muito difícil sair da nossa zona de conforto, é muito difícil superar as nossas dificuldades. Mas o que eu falo para vocês é que a partir do momento que vocês conseguem quebrar essas barreiras, a partir do momento que vocês que é aquela matéria que, nossa, tô tirando notas muito baixas, eu não tô conseguindo, mas quando você realmente trabalha em cima daquilo e você consegue finalmente ultrapassar aquela dificuldade, ultrapassar aquela barreira, o sentimento depois disso, ele é indescritível. E o que vocês estão construindo agora é o que vai definir o futuro de vocês daqui a 10 anos. Faz mais ou menos 10 anos que eu saí da Fundação Nokia. E eu falo para todo mundo que ter estudado, desculpa, a Fundação Matias Maquininha, porque na minha época era a Fundação Nokia, desculpa. Mas faz mais de 10 anos, quase 10 anos que eu saí. E eu sempre digo para todo mundo que a Fundação foi onde tudo começou. Foi onde eu pude ter a oportunidade de ter acesso a uma educação de qualidade que eu jamais teria. Foi onde eu fui acordada para ter. Exatamente, foi a base de tudo. Então, vocês estão vivendo esse momento agora. Então, tirem o melhor disso, tirem o melhor dos professores. Os professores não são seus inimigos, os professores, eles estão ali para tirar de vocês o melhor. É difícil, mas é porque vocês vão precisar dessa dificuldade. Agora é o momento que vocês precisam trabalhar em cima disso, porque quando vocês chegarem no mercado de trabalho, eu garanto que o mercado de trabalho ele vai cobrar 10 vezes mais forte, 20 vezes mais forte. Então, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, especialmente, eu sei que a gente está num momento do mundo em que a gente tem muita questão do feminismo, e eu sou uma pessoa feminista, então eu digo que inspirar também as mulheres a seguir a carreira técnica, a seguir a engenharia, porque a gente precisa dessa representatividade dentro do mercado de trabalho. E os rapazes também, eu espero que vocês tenham sido inspirados para saber quais são as oportunidades que vocês têm fora. Que você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser um gênio, você não precisa ser o melhor agora, mas você pode ser, você pode estudar, você pode conseguir, você pode. Não se coloque para baixo, acredite em você mesmo, continue estudando, continue perseverando. A vitória ela vai vir com muito suor, muito sacrifício, porque nada vem de graça nessa vida. O que vem de graça, certamente, não é algo bom. Mas vocês têm grandes chances pela frente, têm grandes oportunidades, e o futuro de vocês começa agora. Agora é a chance que vocês têm de construir exatamente aquilo que vocês vão ser daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos, quando vocês olharem para trás e ver o momento que vocês estavam agora, vocês vão agradecer por tudo que vocês passaram aí, por todas as dificuldades, por todos os puxões de orelhas que os professores deram, e por todas as vezes que vocês desacreditaram em vocês mesmos, mas vocês decidiram seguir em frente e lutar. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também me procurar no Instagram, me mandar uma mensagem que eu também posso responder. E é isso, tá bom?